Olá, eu sou Giovanni de Souza. Hoje são 13 de junho de 2021, são 22 horas e 56 minutos. Lição número 5 da classe de adultos do terceiro trimestre de 2021, o reinado de Acasias. Começando respondendo ao nosso questionário, resposta número 1, Baal-zebub. Resposta número 2, porventura não há Deus em Israel para irdes consultar Baal-zebub, Deus de Ecrom? Resposta número 3. Elias pode ser chamado de profeta de fogo. Em 3 episódios do seu ministério, Deus enviou o fogo do céu. Resposta número 4. Intimidade com Deus. Zelo em promover a adoração ao Deus de Israel e em condenar a idolatria. Clareza e assertividade em suas sentenças. Fidelidade e, além de tudo, a coragem. Resposta número 5. Que o Senhor é o verdadeiro Deus, que Ele tem controle sobre tudo e abomina a adoração a falsos deuses. Texto áureo. Tenha já fim a malícia dos ímpios, mas estabeleça-se o justo, pois tu, ó justo, Deus, provas o coração e a mente. Salmos 7, 9. Verdade prática. A coragem de Elias é exemplo e incentivo para os que são chamados a pregar e a exortar segundo a palavra de Deus, independentemente de classe, raça ou credo. Toda a pessoa que tem no seu coração em ministrar a palavra, ele sempre terá, ou ela será sempre, uma pessoa de coragem. Porque nós temos que ter ousadia para falar da palavra. Mesmo porque algumas pessoas vão fazer prova dessa palavra e vão colocar aquela pessoa que está falando da palavra à prova. Aí é que está o ponto. Se aquela pessoa que fala da palavra, ela tem que ter a coragem, porque ela sabe, porque ela poderá passar por situações, inclusive situações que ela levará à morte. Então ela tem que ter ousadia. Então Elias era um homem cheio de ousadia, ele tinha coragem para falar contra o pecado de idolatria. Ministrava a palavra com sinceridade. Assim também temos que ser cada um de nós. Introdução. O reinado de Acasias foi fortemente marcado pela idolatria, assim como de seus pais, seus antepassados. Após uma queda da sacada do Palácio Real e consequente ferimento, Acasias cometeu um ato de infidelidade a Deus ao consultar Baal-zebub sobre o seu destino. O Senhor, através do profeta Elias, advertiu severamente o rei sobre esse gravíssimo erro, anunciando o decreto de sua morte. Quantas pessoas que são imediatistas, querem tudo para ontem? E isto, entre outras questões, é um grande perigo. Por quê? Porque tudo na vida cristã, nós estamos no tempo de Deus. Apesar que algumas pessoas o entendem como tardia, mas Ele sabe o momento certo. E as pessoas tendem a querer saber tudo para ontem, têm pressa de saber. É bem verdade que em alguns casos específicos, principalmente em questões de saúde, por exemplo, quanto mais rápido nós descobrirmos o nosso problema, melhor. Mas aqui, mais uma questão espiritual, que é o tratado, veja que Acasias, ele já tinha uma vida de idolatria, né? A situação dele, o reinado dele era de idolatria. Então, quando ele houve um acidente com ele, ainda assim ele foi consultar a questão de outros deuses. Nisso, para nós, é que nós precisamos compreender que, independente do que aconteça conosco, em questões, tanto na vida da sociedade, um acidente, por exemplo, ou coisa do tipo, nós ainda assim precisamos confiar no nosso Senhor. Eu não estou dizendo que você não tenha que ir, por exemplo, ao médico se tratar, não é isso aqui o ponto. O ponto é que as pessoas tendem a acreditar que um outro Deus, que não é o Deus de Israel, vai dar uma solução mais depressa, vai dar uma resposta a essa pessoa. E as pessoas, como
A Bíblia vai nos orientar em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 5, que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, ou seja, Satanás cegou o entendimento das pessoas, né, dos incrédulos. Então as pessoas não creem no Deus vivo, no Deus de Israel, e vai atrás de outros deuses, e consequentemente, certamente, aumentará ainda mais o seu problema, mas eles acreditam naquilo que vem imediato, né, naquele Deus que não fala na verdade. No caso de Satanás, por exemplo, ele vai falar uma mentira, como a Bíblia diz em João 8,44, que ele é o pai da mentira, então a pessoa vai acreditar nessa mentira. Então veja que a pessoa está indo contra a vontade do Altíssimo, mas é a resposta que ele quer para aquela hora. Então Satanás, certamente sabendo dessas coisas, ele vai usar da sua sagacidade e vai assim dar uma resposta àquela pessoa da forma com que ela quer ouvir. E assim ela se perde, né? Um reinado marcado pela idolatria. O Deus de Acasias. Acasias era filho de Acabe e Jezabel, e foi sucessor de seu pai no trono de Israel. Acasias venerava o deus Baal-zebub, de Ecrom, uma das 5 cidades dos filisteus, a sudoeste de Canaã. Ao adoecer em razão de uma queda, enviou mensageiros para consultar essas divindades a fim de saber se viveria ou morreria. Veja que ele enviou mensageiros, né, pessoas para saber de sua própria situação, o que aconteceria depois, ele iria viver ou não. Veja que Acasias, ele tem pais que os pais dele já falam muito por si. É bem verdade que mesmo ele sendo filho de quem ele poderia ser uma pessoa completamente diferente. Ele poderia ter seguido, por exemplo, os passos do Senhor. Entretanto, ele seguiu ali a questão do seu pai, né, que foi o rei Acabe, e também de Jezabel. Então veja que duas situações terríveis, tanto do lado do pai quanto do lado da mãe, eram pessoas idólatras, pessoas que, por exemplo, o Acabe era soberbo, tinha uma vida completamente perdida. Ainda tinha Jezabel também, que era outra pessoa que de idolatria, trouxe inclusive idolatria para o povo de Israel. Então veja que ele acabou crescendo, foi sucessor de seu pai no trono e continuou com a prática da idolatria. Então veja que enviou mensageiros justamente para consultar Baal-zebub, que no caso era outra questão de idolatria, outro deus pagão, né? Acasias segue os passos de seus pais. O reinado de Acasias foi um dos mais difíceis para Israel. Ele é mencionado na Bíblia como um rei que fez o que era mal aos olhos do Senhor e imitou Acabe, Jezabel e Jeroboão. No seu curto reinado de 2 anos, conseguiu superar a maldade de seus antecessores. Acasias seguiu o péssimo exemplo de seus pais, que certamente não acataram o sábio conselho de Salomão. Instruiu o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. O exemplo, ele arrasta. É bem verdade, como eu falei anteriormente, Acasias poderia não ter seguido o mau exemplo de seus pais, mas seguiu. Entretanto, ele poderia ter tido uma vida diferente. Entretanto, sobre como é a questão ali de Acasias, vivia num ambiente de idolatria, ele continuou nesse ambiente de idolatria. Ele não foi ao bom conselho do rei Salomão, né? Então veja que ele continuou, ele perpetuou, né? Continuou um reinado ruim de idolatria, levando o povo também a seguir, assim como Acasias seguiu os passos dos seus pais na idolatria, ele fez outras pessoas perderem o seu passo também na idolatria. Síntese do tópico 1. Os erros ou as más condutas cometidas por nossos antecessores não devem ser repetidas. Então, bom seria se Acasias não tivesse seguido o mau exemplo de seus pais, mas que infelizmente seguiu. Então, que nós vemos também ter isso na nossa mente. Não é porque talvez os nossos pais sejam pessoas que praticam a idolatria, não é por isso que nós vamos praticar a idolatria. Ou se tem um outro mau exemplo na família, os seus pais, por exemplo, não é por isso que você vai seguir os passos, esse mau exemplo. Por outro lado, você também não vai ser mau exemplo
aos seus filhos, né? Ou às pessoas que estão próximas de você. Você continua sendo exemplo. Elias desafia a adoração a Baal. A corajosa intervenção de Elias. O rei Acasias enviou seus emissários para consultar o falso deus Baal-Zebub, mas o anjo do Senhor ordenou ao profeta Elias que se encontrasse com eles em Samaria e os exortassem com uma dura palavra. Porventura não há Deus em Israel para irdes consultar Baal-Zebub, deus de Ecrom? Olha que pergunta intrigante. Se há um Deus em Israel, por que vai consultar outro Deus? Veja que Elias perguntou cheio de autoridade, não há um Deus em Israel? Será que às vezes você também não está passando por uma situação parecida? E de repente está se sentindo tentado a ir a outros deuses, porque talvez você perdeu a sua fé? Nós temos no nosso coração a firmeza que Jesus é o nosso Senhor e Salvador, é o nosso Mestre. Entretanto, há um momento na vida do cristão que ele pode perder o passo. Entretanto, nós precisamos compreender e fazer essa pergunta para nós. Não há Deus em Israel? Será que eu preciso ir a outro Deus, procurar algo que eu sei que o Deus de Israel sabe todas as coisas, é conhecedor de toda a ciência, onisciente, onipresente e onipotente? Se eu tenho um Deus desse, né, sirva um Deus desse, reconheça um Deus desse, sei da existência dele, por que eu vou procurar outro Deus que não fala, que não ouve, que não estende a mão? Então, por quê? Nós precisamos ter fé no Senhor, continuar com a fé no Senhor e sabendo que sim, há um Deus de Israel e é um Deus que pode todas as coisas e nós somos os seus servos. A resposta de Elias aos soldados do rei. Quando o rei ficou sabendo da profecia de Elias, enviou em 3 ocasiões diferentes um oficial com 50 soldados para conduzir Elias ao palácio, mas nas 2 primeiras vezes desceu fogo do céu e consumiu todos os soldados e seus capitães. Na terceira vez, todavia, o capitão do agrupamento temendo pela própria vida e pela de seus soldados, ajoelhado suplicou ao homem de Deus que lhe poupasse a vida. Por bondade e misericórdia, o Senhor ouviu aquele sincero clamor e ordenou ao profeta que os acompanhasse até o palácio em segurança. Muitas pessoas, na verdade não é muitas, né? São algumas, mas essas algumas fazem um bom estrago. Algumas pessoas, alguns líderes, tendem em dizer que certas pessoas têm que se humilhar diante dele porque é um homem de Deus ou uma mulher de Deus. Inclusive com base nessa vida de Elias. Existem algumas questões, algumas considerações a fazer. Agora, a principal consideração que nós precisamos fazer: o Senhor deu autorização? O Senhor autorizou? O Senhor deu ordem? Não, então não faça. Aqui vemos que esse capitão, ele temeu pela sua vida e pela vida dos seus soldados, o que já é algo bem raro, alguém, até num sentido espiritual e até mesmo físico, se preocupar com outra pessoa, principalmente com seus liderados. É o que aconteceu em Mateus 8, né, o centurião de Cafarnaum. Então veja que ele temeu. Agora, existe aqui um ponto crucial que é um clamor sincero. Ele não fez aquilo diante de Elias somente para se mostrar a Elias que ele era humilde ou algo do tipo. Ele de fato o fez com sinceridade. E Deus, vendo a sinceridade dele, deu ordem ao profeta. Então veja que nós devemos sempre fazer as coisas, temer ao Senhor. Quando Deus manda alguém que ele use em profecia, um seu servo ou a sua serva, para falar algo, para nos dar uma orientação, nós precisamos reconhecer nessa pessoa o poder que está nela. E qual é o poder que está nela? O poder do Espírito Santo. O Espírito do Senhor está sobre ela. Então, se ela falou algo guiada pelo Espírito do Senhor, nós certamente devemos obedecer. O ministério de fogo. Elias pode ser chamado de profeta de fogo. Em 3 episódios do seu ministério, Deus enviou fogo do céu no Monte Carmelo com os profetas de Baal.
no Monte Horebe, quando o Senhor visitou o profeta e se manifestou por fogo, embora a presença dele não estivesse nesse elemento. E quando por 2 vezes o fogo desceu do céu para consumir os soldados e seus capitães. Deus é um Deus do fogo. É bem verdade que tudo que está, a neve também é o Senhor quem manda, nós compreendemos. Mas em questões espirituais, o Senhor é o Deus do fogo. Lembra da fornalha de fogo ardente, aquecida 7 vezes mais? O quarto homem, que era semelhante ao filho do homem, estava na fornalha. Por quê? Porque ele é um Deus do fogo. E Elias se enquadrou bem nesse negócio, de ser o profeta do fogo. Muitas vezes hoje vemos algumas pessoas que se intitulam profetas. Sabemos que não existe mais o ofício de profeta, existem pessoas que Deus usa em profecia, e se dizem que tem o mistério de fogo, o ministério de fogo, e às vezes parece ser um fogo estranho. Então nós precisamos compreender e ter discernimento das coisas da parte do Senhor. Síntese do tópico 2. Servir a Deus e permanecer fiel requer coragem e determinação diante dos desafios e adversidades. A doença de Acasias e sua morte. O julgamento do Senhor contra Acasias. Deus mandou Elias dizer ao rei que ele jamais seria curado ou sairia da cama vivo, por consequência da sua obstinada idolatria. Acasias estava sentenciado à morte. Então veja que a sua sentença de morte foi devido à sua idolatria. Ele conhecia as maravilhas que Deus havia operado no meio do seu povo no passado. Como poderia opor-se Deus e negligenciar suas leis daquela maneira? Deus não tolera a obstinação daqueles que ouvem a sua palavra e permanecem com a vida deliberadamente entregue ao pecado. Quando Deus dá uma palavra dessa que ele não sairia da cama vivo, nós precisamos compreender que, apesar de ter sido uma palavra direta do Senhor, que Deus ordenou diretamente, se Acasias tivesse se arrependido dos seus pecados, da sua idolatria, certamente o Senhor daria vida. Mas Deus, que é onisciente, onipresente, tem a presciência, juntamente com a onisciência, né, que a presciência já está dentro da onisciência, então deu uma palavra direta: você vai morrer. Então veja que a palavra que foi bem uma palavra bem direta. Por quê? Porque Deus não tem prazer naquela pessoa que vive uma vida de pecado, mesmo depois da correção. Quando a pessoa é corrigida, está no pecado e corrige, e deixa o pecado, como a Bíblia diz lá em Provérbios 28:13, que aquele que confessa o pecado e deixa alcança a misericórdia, é um caso diferente. Porque quando a pessoa reconhece o Senhor e deixa este pecado de lado, deixa de cometer este pecado, então ele está obedecendo a palavra do Senhor. E é isso que Deus requer de cada um de nós, obediência à sua palavra. Então quando o Senhor fala, dá uma ordem, e nós acatamos essa ordem, praticamos essa ordem, vamos nessa ordem, nessa obediência, aí sim o Senhor faz maravilhas. É o caso, por exemplo, o caso de Nínive, né, e Jonas, né? O povo praticava pecado, mas o Senhor teve compaixão. Eram cerca de 120 mil habitantes, né? Deve estar em Jonas capítulo 3, versículo 10, me parece. Então veja que o que acontece? Veja que lá o povo se arrependeu. Uma vez que o povo se arrependeu, então o Senhor não praticou mais o que ia praticar. O Senhor deixou de lado o que ele iria fazer. Aqui no livro de Jonas, entra no livro de Jonas, daqui a pouco a gente vê a referência direitinho. A determinação de Elias e a morte do rei. Ao ser convocado à presença do rei pelos oficiais e seus soldados, o profeta não titubeou em repetir o que já havia dito anteriormente aos mensageiros de Acasias: desta cama a que subiste não descerás, mas certamente morrerás. Provavelmente o acidente ocorrido com o rei afetou sua mobilidade, e a falta de medicina adequada naquela época não lhe proporcionou uma boa recuperação. Independente disso, a palavra de Deus dada ao profeta Elias se cumpriu e o rei Acasias faleceu. Mesmo se tivesse na época uma medicina avançada,
ainda assim o povo, quer dizer, Acasias, iria se perder. Por quê? Porque foi uma palavra direta do Senhor. Então não haveria formas de salvá-lo, uma vez que Deus determinou. É claro, volto a dizer, ainda que Deus determinar, mas se o povo voltar e obedecer a sua palavra, o Senhor deixa de praticar aquele mal, deixa de agir com juízo. Por quê? Porque o Senhor tem prazer na misericórdia. Então veja que Acasias aqui, ele foi alguém que estava determinado, ele era obstinado à idolatria. Então, por conta dessas coisas, acabou partindo para a eternidade sem salvação. As qualidades de Elias. Nesse episódio, várias qualidades de Elias são percebidas, tais como intimidade com Deus, zelo em promover a adoração ao Deus de Israel e em condenar a idolatria, clareza e assertividade em suas sentenças, fidelidade, além de tudo, a coragem. Ainda hoje o Senhor busca homens e mulheres que sejam corajosos e obedientes a fim de serem usados por Ele em sua grande obra. Então vemos aqui algumas questões interessantes. Intimidade com Deus. Já observou que algumas pessoas dizem que o cristão fala muito isso, que a coisa mais importante é ter experiência com o Senhor? Na verdade, o mais importante não é ter experiência com Deus. Mais importante do que experiência com Deus é ter intimidade, é ter comunhão com o Senhor. E Elias tinha comunhão com o Senhor. Alguém que tem comunhão com o Senhor, a experiência, as situações, as histórias da vida, como diz lá em Marcos 16, né? Ide por todo mundo e pregar o Evangelho. Então você vê que o ir de Jesus, quando alguém faz o ir, quando vai fazer a obra do Senhor, vai começar a ver pessoas sendo libertas, né? Demônios sendo expulsos, pessoas falando novas línguas. Isso, o que é isso? Isto é as maravilhas do Senhor. E só faz essas maravilhas quem tem comunhão. Então o mais importante não é ter intimidade, ou não é ter experiência, é ter intimidade. E por que por que ao contrário não é a mesma coisa? Pelo seguinte, a Bíblia diz que nem todos que me dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Então você vê que algumas pessoas expulsarão demônios, vai fazer muitas coisas, mas não herdará a terra. Por quê? Porque teve experiência com Deus, mas não tinha intimidade com Ele. Então a intimidade é mais importante do que a experiência. E Elias tinha experiência, ele tinha intimidade, Elias tinha intimidade com Deus. Ele também tinha zelo em promover a adoração ao Deus de Israel. Quantas pessoas hoje não têm mais esse prazer de promover a adoração a Deus, né? Fazem as coisas de qualquer maneira. E também a questão de condenar a idolatria. Hoje vivemos um evangelho chamado de politicamente correto, vamos assim dizer, né? A pessoa pratica a idolatria, mas o cristão tem medo de falar contra esta idolatria, porque pode ser movido um processo contra uma justiça contra mim, pode acontecer isso, pode acontecer aquilo. Então veja que com Elias não tinha esse negócio, ele apontava mesmo. Então veja que nós temos o Espírito do Senhor em nós, então nós precisamos e devemos apontar tais coisas, né? Com a questão da idolatria, por exemplo. Ele tinha clareza e assertividade em suas sentenças, ou seja, ele julgava pela reta justiça, né? A fidelidade, ele era um homem fiel ao Senhor, e além de tudo a coragem, como eu falei anteriormente, no início, nós temos que ter coragem para falar da palavra, viver a palavra, pregar a palavra, sabendo que nós podemos até mesmo pagar algumas situações e isso pode até nos levar à morte. Síntese do tópico 3. Os pecados constantes e a falta de arrependimento podem nos levar à morte física ou espiritual. Conclusão. O reinado de Acasias foi marcado pela idolatria e pela infidelidade para com Deus. Ele fez o que era mal aos olhos do Senhor ao consultar outros deuses sobre o seu futuro. Era idólatra e infiel para com os mandamentos de Deus. Elias foi o profeta que confrontou as transgressões de Acasias e por esse motivo quase foi preso. Todavia seguiu em frente, cumpriu sua missão e honrou a Deus. Então veja que sim, nós devemos continuar falando a palavra em tempo e em fora de tempo, ser sempre firmes no nosso parecer. Devemos sempre
falar contra a idolatria, assim como Elias ter coragem, assertividade, falar, ser fiel ao Senhor, falar contra a prática da idolatria, ainda que nós venhamos pagar algumas situações, né, algumas consequências por conta desta fidelidade ao Senhor, mas nós devemos sempre estar sempre firmes com o Senhor. Eu não estou aqui encontrando está aqui, ó. É Jonas capítulo 4, versículo 11. Mas em Nínive há mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muito gado. Não hei de eu ter compaixão dessa grande cidade? Então veja que quando nós falamos a palavra, pregamos a palavra, nós, através do Espírito Santo, que é o Espírito Santo na verdade, né, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, como diz João 16:8, quando nós falamos, proferimos a palavra do Senhor, como diz Isaías 55:11, ela não volta vazia sem cumprir o que lhe apraz, antes de prosperar naquilo que ela foi enviada. O Senhor faz prosperar e com isso as pessoas deixam o seu pecado, deixam a sua idolatria, deixam de fazer aquilo que não é do agrado do Senhor. Então eles chegam ao pleno conhecimento da verdade, então eles são libertos. Então o Senhor aplaca aquele mal, deixa aquele mal de lado, então não entra em juízo contra aquela pessoa ou contra a cidade. Então veja que quão grande importância temos de falar a palavra, falar a verdade, pregar a verdade, viver a verdade, ser exemplo, né, ser exemplo na nossa sociedade, na igreja, né, no nosso trabalho, onde é que nós estejamos. Nós precisamos ter sempre esse convívio do exemplo. Nós vemos a cada dia mais, assim como Elias, ter ousadia. E a questão também da idolatria também entra nessa questão sobre as questões de horóscopo, por exemplo, que até hoje, até alguns cristãos ainda entram nessa conversa de querer ver o que o horóscopo diz, né, os signos, né? Isso também é uma idolatria que é abominável aos olhos do Senhor. Deus não tolera pessoas que fazem esses tipos de prática, nem mesmo aquelas pessoas que consultem os mortos. Então nós precisamos compreender que só existe um Deus. E na verdade nós compreendemos, nós sabemos, reconhecemos que só existe um Deus, mas nós precisamos pregar esse Deus, o amor do Senhor às pessoas, para que as pessoas assim também possam, ao invés de consultar os mortos, consultar as estrelas ou coisas do tipo, consulte apenas o Senhor, porque o Senhor é que sabe da nossa vida, até porque a nossa vida não está escrita nas estrelas, né, mas sim está nas mãos do Senhor. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida, que você tenha uma boa aula, não deixe de ir à Escola Bíblica Dominical, até porque quem faz a escola é o aluno. Tchau!